Olá, meus queridos alunos teixeiragueiros. Nossa aula de hoje é sobre grandezas químicas. Mas o que é grandeza? Bom, vou começar falando da matéria. Afinal, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Exemplo, madeira, ferro, vidro, tudo isso é matéria. E a matéria ela pode ser encontrada em três estados: o sólido, o líquido e o estado gasoso. E de que é feita a matéria? A matéria é feita de átomos, isso nós já sabemos, né? Mas é tão difícil ver um átomo, né? Então eu trouxe aqui para vocês uma matéria que cientistas conseguiram fotografar átomos. Cada bolinha dessa daqui são átomos de carbono que foram fotografados a uma escala de 1 nanômetro. Para você ter uma ideia, é quase 500 mil vezes menor que a espessura de um fio de cabelo. E fazem parte de uma estrutura chamada nanotubos de carbono, tá? Ou nanotubos de fullereno. A massa corresponde à quantidade de matéria que forma um corpo. Então é isso que nós vamos trabalhar hoje. Aprender a medir, a calcular a massa de uma matéria. Nós usamos balanças de precisão para calcular a massa. E essas balanças elas podem apresentar algumas escalas, que pode ser quilograma, grama ou miligrama. Entre essas três escalas que eu vou marcar aqui, existem outras escalas, como hectograma, decagrama e centigrama. Agora as grandezas químicas. Então vamos lá. A química é uma ciência experimental que visa compreender, medir e explicar fenômenos químicos. Isto é, as transformações da matéria. Então, toda transformação da matéria é um fenômeno químico. E ela está associada a equações químicas, a reações químicas, que envolvem massas, justamente das substâncias que participam daquela reação. Neste estudo, vamos explorar os aspectos quantitativos da química. Exemplo. Vamos falar aqui um exemplo aleatório. O carvão é constituído de átomos de carbono. Quantos átomos podemos encontrar em uma amostra de 500 gramas de carvão, por exemplo? E se nós queimarmos esse carvão, quantos litros de gases serão produzidos a partir dessa quantidade? Então, são perguntas que são possíveis de ser calculadas a partir do estudo das grandezas químicas. Então vamos começar pelo começo. Vamos falar de massa atômica. Aí você vai lembrar, mas massa atômica? Eu já estudei isso. Sim, você já estudou isso. Isso aqui nós estudamos em tabela periódica. Todo elemento químico presente lá na tabela periódica vai ter suas informações naqueles quadradinhos, como número atômico e massa atômica do átomo. Então vamos pegar aqui, por exemplo, o átomo de carbono, que eu extraí da tabela periódica. Então, este número que está aqui embaixo, 12,0107, isso é a massa atômica do átomo de carbono, do elemento químico carbono. Tá? Em uma escrita, se vier escrito dentro de um texto, ela vai vir representada desta forma, onde o número 12, que ainda é a massa atômica, ela pode vir tanto do lado esquerdo superior quanto do lado direito superior do elemento químico. Então, olhando uma tabela periódica de um modo geral, nós podemos observar todos os elementos químicos e também suas massas atômicas. Vou pegar aqui alguns, por exemplo, o alumínio. A massa atômica do alumínio é 26,982. Pegar aqui o tecnésio, apresenta massa atômica de 98 e
qualquer elemento químico pode ser consultado na tabela periódica. Agora vamos falar de uns casos bem específicos, tá? Em alguns casos onde a massa atômica não é representada por um número inteiro, é comum nós arredondarmos essa massa atômica até para facilitar os nossos cálculos. Então, vamos lá. Se nós observarmos o átomo de bromo, vamos observar que a sua massa atômica é 79,904. Então, fazer um cálculo com tantas casas decimais, além de demorado, às vezes não é necessário. Então, uma prática que nós fazemos é arredondarmos para o número inteiro. Então, 79,9 está mais próximo de 80 do que de 79. Então, por isso, este número é arredondado para 80. A mesma coisa vai acontecer com o magnésio, que a sua massa atômica é apresentada em 24,305. Então, este número está mais próximo de 24 do que de 25, que seria o número inteiro. Então, por isso, vai ser arredondado para 24 unidades de massa. Porém, em alguns raros elementos não será possível fazer esse arredondamento. Alguns raríssimos elementos. Um deles é o cloro. Por quê? A massa atômica do cloro é 35,453. Então, quando a massa atômica ela apresenta número decimal 4, 5 ou 6, nós arredondamos para meio, ou seja, aqui vai ficar 35,5. Nós não podemos arredondar para 35 inteiro, então vai ter que ficar 35,5. A mesma coisa acontecerá com cobre, cuja sua massa atômica é 63,546. Nós não podemos arredondar nem para 63 e nem para 64, que seriam os números inteiros. Então, este elemento vai ter que apresentar nas suas contas, nos cálculos, o valor de 63,5, a casa decimal meio. Tá bom, gente? Agora vamos falar de mol. O que seria o mol? Mol é uma palavra usada na química que expressa quantidade. Nós temos vários exemplos de palavras no nosso dia a dia que expressam quantidade. Por exemplo, quando vamos na mercearia e compramos uma dúzia de ovos, nós já sabemos que vai vir 12 ovos. Quando nós compramos uma centena de laranja, nós já sabemos que dentro da embalagem virá 100 laranjas. Quando nós compramos um milheiro de tijolo, nós estamos falando de 1000. Porém, quando nós falamos mol, a quantidade é esta expressa bem aqui, ó. Como vocês podem ver, é um número muito grande, muito extenso, né? Um valor muito alto. Então, nós usamos a notação científica para abreviarmos esse número e ele fica 6,02 vezes 10 elevada à 23ª potência. Então, quando nós estamos falando de um mol, estamos falando dessa quantidade enorme de unidade de qualquer espécie que nós estejamos falando. Por exemplo, se eu estiver falando de um mol do átomo de cálcio, estou falando dessa quantidade de átomos de cálcio. Se eu estiver falando de substância, né? Um mol de água, significa dizer que eu tenho esta quantidade de moléculas de água dentro de um recipiente. Como é que eu vou identificar o número de mols em uma equação química? É muito simples. Em uma equação química, o número de mols vai ser representado pelo coeficiente estequiométrico, ou seja, é aquele número grande que aparece na frente de cada substância. Aqui está em destaque na cor vermelha. Então, quando nós olhamos para esta equação e lemos 3 moléculas de hidrogênio gasoso,
nós estamos falando automaticamente que aqui tem 3 mols desta substância. Aqui tem 1 mol desta substância e aqui na amônia, que é o NH3, nós temos 2 mols dessa substância. Então, este número em vermelho é a quantidade de mols da substância. Agora, alguns casos interessantes. Muito importante aprender isso aqui. Observe que o número de mols de uma substância, se ela for 1, não é comum escrever. Ela fica subentendido. Nessas 3 substâncias que aparecem aqui nessa equação química, o número de mol delas, em todas as 3, é 1. Ou seja, se eu fosse escrever, eu teria que colocar 1, 1 e 1. Só que isso não é necessário, tá, gente? Não é uma coisa necessária. Vai ficar subentendido que é 1. Não é correto escrever o número 1. Não que seja errado, mas não é correto escrever o número 1 na frente. A massa molar é a massa, peso em gramas, né, de 1 mol de matéria. Então, quando eu estou falando da massa molar, já estou falando do peso que 1 mol da matéria vai apresentar. Geralmente, eu vou expressar em gramas para cada 1 mol. Tá? Então, vamos lá. Para determinarmos a massa molar de qualquer espécie, substância, é necessário consultar a tabela periódica e lá verificar a massa atômica dos elementos químicos. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma substância, é o gás carbônico. Eu quero calcular a massa molecular dessa substância. Eu preciso verificar a tabela periódica, onde eu vou procurar aqui o átomo de carbono e vou verificar qual é a massa atômica do carbono. Ah, é 12,01. Porém, eu já vou arredondar, como nós vimos nos slides anteriores. Eu vou arredondar para 12. E agora eu vou olhar na minha fórmula e ver quantos átomos de carbono eu tenho nesta substância. Eu tenho apenas 1. Então, eu vou multiplicar a massa atômica da tabela periódica pela quantidade de átomos que tem na fórmula. Então, 12 vezes 1 é igual a 12. Agora, no caso do oxigênio, quando eu olho na tabela periódica, eu vou verificar que a massa atômica do oxigênio é 16,00. Ou seja, arredondado já fica 16. E quando eu verifico na minha fórmula da substância, eu verifico que tem 2 átomos de oxigênio. Então, eu terei que pegar 16 e multiplicar por 2, cujo resultado é 32. Após encontrar a massa de cada elemento químico que tem na fórmula, eu vou somar a massa do carbono e do oxigênio. 12 mais 32 é igual a 44 gramas por mol. O que significa gramas por mol? Significa dizer que em cada 1 mol de CO2 eu tenho 44 gramas de matéria. Então, continuando aqui nesse slide, volto a repetir que o cálculo demonstra que 1 mol de gás carbônico pesa 44 gramas. Mas vamos pensar numa seguinte hipótese. Eu quero calcular o peso de 2 mols de gás carbônico. Qual vai ser o procedimento? O procedimento é você calcular o peso de 1 mol. Ao descobrir o peso de 1 mol, que no caso é 44 gramas, logo em seguida você vai fazer a multiplicação pela quantidade de mols que você pretende descobrir, que no caso agora é o 2. Então, 44 vezes 2 vai ser 88 gramas. Ah, professor, eu quero calcular para 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Olhando aqui a tabela, por exemplo, você vai verificar que 1 mol pesa 44 gramas, 2 mols 88 gramas, como eu acabei de demonstrar, 3 mols seria multiplicando 3 vezes 44, que daria 132 gramas, 4 mols pesa 176, 5 mols pesa 220 e assim sucessivamente.